chegamos à terceira parte do conto Além do Rio Negro. Aqui traduzido pela editora Pipoca e Nanquim, com ilustrações da adaptação feita pela Marvel. No primeiro comentário fixado aí deste vídeo, vou deixar o link com os vídeos das partes anteriores deste conto, se você quiser começar por lá. Mas você pode acompanhar a partir deste vídeo, porque vou atualizar o que aconteceu até agora na história. O maior império da Era Iboriana, em sua campanha de expansão das fronteiras, decidiu invadir as terras pictas, apropriar-se e colonizar. Além do Rio Negro está estabelecido o Forte Tussalan, onde Conan é contratado pelo exército colonizador. Em suas andanças pela floresta, ele encontra o jovem Baltus, aquiloniano que pretende se alistar ou se estabelecer como colono. Conan o salva de um ataque picto e eles encontram o cadáver de um colono comerciante. Os nativos têm empreendido ataques contra os aquilonianos para expulsá-los de sua terra. Eles levam o corpo para o Forte Tussalan e ali Baltus se apresenta como voluntário. O Forte Tussalan, bem como os colonos, estão sitiados, pois o Império não envia mais reforço para a região e os ataques pictos estão cada vez mais intensos. No afã de evitar um assalto picto ao forte e aos colonos, o governador Valanos designa Conan para um ataque sorrateiro à vila de Gwawela, onde se encontra o líder picto, o xamã Zogarsag. O bárbaro escolhe um pequeno grupo de homens e ruma pelo rio para matar o feiticeiro. A expedição é atacada e os homens são mortos. Baltus e outro mateiro são levados para a vila picta para servirem de comida às feras comandadas pelo xamã. No momento deste ritual, em que é a vez de Baltus ser devorado por uma piton gigante, Conan intervém, causando uma confusão na vila. Os dois conseguem fugir subindo pela paliçada. Agora é a hora de Robert E. Howard entrar em cena e contar o que vai acontecer com esses dois fugitivos, com um texto exuberante, envolvente e de tirar o fôlego. Para qual lado fica o rio? Baltus estava confuso. Não vamos nos arriscar a seguir pelo rio agora, grunhiu Conan. As matas entre a vila e o rio estão infestadas de guerreiros. Venha. Seguiremos na direção que eles menos esperam, oeste. Olhando para trás enquanto adentravam a mata densa, Baltus contemplou a paliçada pontilhada por cabeças negras que os espreitavam. Os pictos estavam desnorteados. Não tinham chegado ao muro a tempo de ver os fugitivos se abrigarem. Correram para a parede esperando repelir uma força de ataque. Tinham visto o corpo do guerreiro morto, mas não havia inimigo à vista. Baltus percebeu que ainda não sabiam que seu prisioneiro havia escapado. Por causa dos outros sons, ele acreditava que os guerreiros, dirigidos pela voz estridente de Zogarsag, estavam acabando com a serpente ferida com suas flechas. O monstro estava fora de controle do xamã. Um instante depois, o tom dos gritos mudou. Rugidos de raiva se elevaram na noite. Conan deu um sorriso sombrio. Conduzia Baltus por uma trilha estreita que ia para o oeste, coberta por ramos negros, caminhando com tanta rapidez e segurança quanto se atravessasse uma via pública bem iluminada.
O jovem tropeçava atrás dele, orientando-se pela densa parede que se erguia de ambos os lados. Eles estão atrás de nós agora. Zogar descobriu que você se foi e sabe que minha cabeça não estava na pilha diante da cabana do altar. Aquele cão. Se eu tivesse outra lança, teria arremessado nele antes de mirar na cobra. Fique na trilha. Eles não podem nos rastrear à luz de tochas, e há vários caminhos que partem da vila. Vão tomar os que levam ao rio primeiro. Farão um cordão de guerreiros por quilômetros ao longo da margem, esperando que nós apareçamos. Não vamos adentrar a floresta até sermos obrigados. Ganharemos tempo nesta trilha. Agora atenha-se a ela e corra, como jamais correu. Eles superaram seu maldito pânico bem rápido. Baltus ofegou, imprimindo uma nova explosão de velocidade. Faz muito tempo que não temem nada, Conan resmungou. Por um hiato, nada foi dito entre os dois. Os fugitivos dedicaram toda a sua atenção para cobrir a distância. Mergulharam cada vez mais fundo na mata selvagem, ficando mais longe da civilização a cada passo. Mas Baltus não questionava a sabedoria de Conan. O cimério, enfim, disse: quando estivermos longe o bastante da aldeia, voltaremos ao rio, fazendo uma grande curva. Não há nenhuma outra vila a milha de igual ela. Todos os pictos se reúnem naqueles arredores. Daremos uma volta ampla em torno deles. Não conseguirão nos rastrear até o dia nascer. Aí apanharão nosso rastro, mas, antes que amanheça, sairemos da trilha e seguiremos pela selva. Seguiram em frente. Os gritos atrás deles morreram. Baltus ofegava entre dentes. Sentiu uma dor no flanco e correr tornou-se uma tortura. Tropeçava contra os arbustos de ambos os lados da trilha. Conan parou repentinamente. Voltou-se e olhou o escuro caminho atrás deles. Em algum lugar a lua surgia, um brilho fraco entre o emaranhado de arbustos. Devemos entrar na floresta? Baltus indagou. Dê-me meu machado. Conan murmurou. Há algo bem próximo atrás de nós. Então é melhor sairmos da trilha, exclamou Baltus. Conan balançou a cabeça e arrastou seu companheiro até uma moita densa. A lua subiu mais alta, derramando sua débil luz sobre a trilha. Não podemos enfrentar a tribo inteira, Baltus sussurrou. Nenhum ser humano poderia ter encontrado nossa trilha tão rapidamente. O bárbaro afirmou. Fique quieto. Seguiu-se então um tenso silêncio no qual Baltus sentiu como se seus batimentos pudessem ser ouvidos a quilômetros de distância. Logo, abruptamente, sem qualquer som para anunciar sua vinda, uma cabeça selvagem apareceu no caminho escuro. O coração de Baltus deu um salto até sua garganta. Numa primeira olhadela, ele temeu estar encarando a terrível cabeça do dente de sabre. Mas essa era menor, mais estreita. Era um leopardo que estava ali, rosnando e olhando a trilha abaixo. O vento soprava na direção dos homens amoitados, escondendo seu odor. Um calafrio percorreu a espinha de Baltus. A fera, sem dúvida, os rastreara. E estava desconfiada. Ergueu a cabeça, os olhos brilhando como bola de fogo, e um rosnado grave em sua garganta. E, naquele instante, Conan arremessou o machado. Todo o peso do braço e do ombro estava atrás daquele arremesso, e a arma tornou-se um risco prateado na escuridão. Antes de perceber o que havia acontecido, Baltus viu o leopardo rolar no chão em espasmos mortais, o cabo do machado postado reto em sua cabeça. A arma partira seu crânio ao meio.
Conan seguiu atrás dos arbustos, tirou o machado e arrastou o cadáver flácido para o som das árvores, ocultando-o em uma olhadela casual. Agora vamos, depressa! Ele grunhiu, mostrando o caminho para o sul, longe da trilha. Haverá guerreiros vindo atrás deste felino. Assim que recuperou o juízo, Zogar o enviou atrás de nós. Os Pictos o seguiram, mas ele os deixou para trás. Circulou a vila até apanhar nossa trilha e, então, nos perseguiu como uma presa. Eles não poderiam acompanhá-lo, mas teriam ideia da nossa posição original. Seguiriam seus rosnados. Bem, isso não vão mais escutar, mas podem encontrar o sangue na trilha e o cadáver escondido no arbusto. Se puderem, vão apanhar nosso rastro ali. Caminhe com cuidado. Ele evitou, sem esforço, galhos baixos e aglomerações de espinheiros, passando por entre as árvores sem tocar no caule, e sempre plantando os pés em lugares calculados, para mostrar o mínimo de evidência de sua passagem. Porém, com Baltos era mais lento e trabalhoso. Nenhum som vinha atrás deles. Tinha coberto mais de 1 quilômetro quando Baltos disse: Zogar Sag apanha filhote de leopardo e os treina como cães de caça? Conan balançou a cabeça. Aquele era um leopardo que ele chamou das matas. Mas Baltos insistiu. Se ele pode forçar as bestas a cumprirem seus comandos, por que não reúne todas para que venham atrás de nós? A floresta está repleta de leopardos. Por que enviar apenas um? Conan não respondeu por algum tempo, mas quando o fez foi com curiosa reticência. Ele não pode comandar todos os animais, só aqueles que se lembram de Jebal Sag. Jebal Sag? Baltos repetiu hesitante o nome ancião. Nunca o havia escutado mais do que 3 ou 4 vezes na vida. No passado, todas as criaturas vivas o adoravam. Isso foi há muito tempo, quando as feras e homens falavam a mesma língua. Os homens esqueceram-se dele, e até mesmo as feras. São poucas as que se recordam. Homens e feras que se lembram de Jebal Sag são irmãos e falam a mesma língua. Baltos não respondeu. Ele tinha sido amarrado a uma estaca pícta e visto a selva noturna entregar seus horrores mortais à convocação do xamã. Os homens civilizados riem. Conan prosseguiu. Mas nenhum pode dizer como Zogar Sag consegue chamar pitons, tigres e leopardos da selva e fazer com que o obedeçam. Diriam que tudo não passa de uma grande mentira, se ousassem. Assim é a civilização. Quando não pode explicar algo por meio de sua ciência imatura, recusam-se a acreditar. O povo de Tauran era mais próximo dos primitivos do que a maioria dos aquilonianos. Superstições com suas fontes perdidas na antiguidade persistiam. E Baltos vira episódios que ainda faziam sua pele formigar. Não podia refutar a monstruosidade implicada nas palavras de Conan. Ouvi falar que existe um antigo arvoredo sagrado para Jebal Sag, em algum lugar desta floresta, disse Conan. Não sei, nunca vi, mas sei que há mais feras que se recordam dele neste país do que em qualquer outro lugar. Então haverá outras em nosso encalço? Já há, foi a resposta inquietante de Conan. Zogar não deixaria nossa perseguição para uma única fera. E o que vamos fazer? Baltos perguntou ansioso, apertando o machado enquanto olhava para os arcos sombrios acima de si. Sua pele formigava com a expectativa momentânea de garras e presas pulando das trevas. Espere! Conan virou-se, agachou e, com uma faca, começou a desenhar um símbolo estranho no chão. Inclinando-se para olhar por cima dos ombros dele, Baltos estremeceu sem saber o motivo. Não havia vento contra seu rosto, mas folhas farfalhavam no alto e um estranho gemido varria os galhos de forma espectral. Conan olhou inescrutável para cima, então se levantou e, austero,
encarou o símbolo que desenhara. "O que é isso?" Baltus murmurou. Parecia arcaico e sem sentido aos seus olhos. Supôs que fosse sua ignorância sobre a arte que o impedia de identificar aquele como sendo um desenho convencional de alguma cultura dominante. Mas ainda que fosse o mais erudito artista do mundo, nem sequer chegaria perto da solução. Vi isso esculpido na pedra de uma caverna que nenhum homem havia visitado por 1 milhão de anos, Conan afirmou. Nas montanhas desabitadas além do mar Vilayet, a meio mundo de distância de onde estamos. Depois vi um caçador negro de bruxas desenhá-lo na areia de um rio sem nome. Ele me contou parte de seu significado. É sagrado para Jebalsag e as criaturas que o adoram. Observe. Eles voltaram para a densa folhagem a alguns metros de distância e esperaram em apreensivo silêncio. A leste, tambores falavam e, em algum ponto no norte, outros respondiam. Baltus estremeceu, embora soubesse que longos quilômetros de mata o separavam dos tenebrosos homens que tocavam aqueles tambores, cujo pulsar amassante era a sinistra introdução que preparava o palco para um drama sangrento. Baltus pegou a si próprio, prendendo a respiração. Então, com um leve balançar de folhas, os ramos se abriram e uma magnífica pantera apareceu. A luz da lua, salpicando por entre as folhas, brilhou em sua pelagem grossa, delineando os grandes músculos sobre ela. Com a cabeça baixa, ela foi até eles. Estava farejando seu rastro. Então fez uma pausa como se congelasse, o focinho quase tocando o símbolo talhado no solo. Por um longo tempo permaneceu agachada, imóvel. Estendeu o longo corpo e deitou a cabeça no chão diante da marca. Baltus teve calafrios, pois a atitude do grande carnívoro era de temor e adoração. A seguir, a pantera se levantou e retrocedeu cuidadosamente, a barriga quase tocando o chão. Com os quadris largos entre os arbustos, deu meia volta como se em súbito pânico e desapareceu tal qual um relâmpago. Baltus limpou a testa com a mão, tremendo, e olhou para Conan. Os olhos do bárbaro exibiam um fogo latente que jamais se acendeu nos olhos de homens criados com aldeias civilizadas. Naquele instante ele era inteiramente selvagem. Havia esquecido do companheiro ao seu lado. Em seu olhar ardente, Baltus vislumbrou e vagamente reconheceu as imagens imaculadas e memórias meio encarnadas, sombras do alvorecer da vida, esquecidas e repudiadas pelas raças sofisticadas. Fantasmas antigos e primitivos, sem nome e inomináveis. Então as chamas profundas foram mascaradas e Conan mostrou em silêncio o caminho mata adentro. Não temos mais nada a temer dessas feras, disse após um período. Mas deixamos um sinal para os homens lerem. Não será fácil de seguir nossa trilha e, até que encontrem aquele símbolo, não saberão ao certo que viramos para o sul. Mesmo assim, não será fácil nos farejar sem o auxílio das feras. Só que a selva ao sul da trilha estará infestada de guerreiros nos procurando. Se continuarmos nos movendo após o nascer do sol, certamente encontraremos alguns. Assim que acharmos um bom lugar, vamos nos esconder e esperar até que a noite caia para chegar ao rio. Temos que avisar Valanos, mas não será de utilidade alguma para ele se formos mortos. Avisar Valanos? Inferno, as matas ao longo do rio estão como um enxame de pictos. Foi por isso que nos pegaram. Zogar está preparando uma guerra com sua magia. Não é um mero ataque desta vez. Ele fez algo que não me recordo de picto algum ter feito. Uniu mais de 50 ou 60 clãs. Sua feitiçaria fez isso. Eles seguirão o mago, muito mais do que fariam com o chefe de guerra.
Você viu a multidão na vila, e havia centenas escondidos nas margens do rio que você não viu. Outros estão vindo de vilas mais afastadas. Ele terá pelo menos 3.000 guerreiros. Deitei nos arbustos e os escutei conversando enquanto passavam. Pretendem atacar o forte. Quando eu não sei, mas Zogar não se atreverá a adiar mais. Ele os reuniu e conduziu a um estado de frenesi. Se não os levar à batalha rapidamente, começarão a lutar uns contra os outros. São como tigres loucos por sangue. Não sei se podem tomar o forte, ele continuou. Seja como for, temos que voltar pelo rio e dar o aviso. Os colonos na estrada para Vilitrium precisam ir para lá ou para o forte. Enquanto os Pictos estiverem sitiando o forte, grupos de guerra tomarão a estrada para o leste. Talvez até cruzem o Rio do Trovão e ataquem os colonizadores que ficam antes de Vilitrium. Enquanto falava, Conan se aprofundava mais e mais dentro da selva, seguindo na frente. Logo deu um grunhido de satisfação. Haviam chegado a um ponto onde os ramos eram mais dispersos e um afloramento de rochas que rumava para o sul se fez visível. Baltus sentiu-se mais seguro quando seguiram por ele. Nem mesmo um Picto poderia rastreá-los sobre rocha nua. Como você escapou? Ele questionou. Conan bateu em sua malha e capacete. Se mais pessoas na fronteira usassem armaduras, haveria menos crânios pendurados nos altares das cabanas. Mas a maior parte dos homens é barulhenta, vestida de armadura. Eles estavam esperando de ambos os lados do caminho, inertes. E quando um Picto fica imóvel, as próprias feras da floresta passam por ele sem vê-lo. Eles nos viram cruzar o rio e assumiram suas posições. Se tivessem armado uma emboscada logo que saímos da embarcação, eu poderia ter percebido, mas estavam à espera e nem sequer uma folha tremia. O próprio diabo não teria desconfiado de nada. Minha primeira suspeita foi quando escutei uma flecha sendo raspada e um arco ao ser estirado. Abaixei e gritei para os homens fazerem o mesmo, mas eles foram muito lentos, surpreendidos daquela forma. A maioria caiu no primeiro voleio, que nos atingiu de ambos os lados. Algumas das flechas cruzaram a trilha e acertaram Pictos do lado oposto. Eu escutei seus uivos. Ele sorriu de satisfação e prosseguiu. Alguns de nós ficaram mergulhados nas matas, próximos deles. Quando vi que os outros tinham sido abatidos ou pegos, fugi e despistei os demônios pintados na escuridão. Estavam todos ao meu redor. Corri, rastejei, me esgueirei e cheguei a me deitar de barriga sobre os arbustos enquanto eles passavam de ambos os lados. Tentei chegar até a margem, mas a encontrei ladeada por homens, justamente esperando por isso. Eu teria aberto o caminho e arriscado nadar, se não tivesse escutado os tambores rufando na aldeia e soubesse que tinham apanhado alguém com vida. Estavam todos tão embasbacados com a magia de Zogar que fui capaz de escalar o muro atrás da cabana do altar. Um guerreiro deveria permanecer de vigia, mas estava de cócoras atrás da cabana, espiando a cerimônia de um canto. Cheguei por trás deles e quebrei seu pescoço com as mãos, antes que percebesse o que estava acontecendo. Eram dele a lança que atirei na cobra e o machado que você carrega. Mas o que era aquela coisa que você matou no altar? Baltus perguntou, estremecendo ante a lembrança do horror que havia visto. Um dos deuses de Zogar. Um dos filhos de Gebal que não se lembrava dele e tinha que ser mantido acorrentado no altar. Um macaco touro. Os Pictos acreditam que ele é sagrado para o peludo que vive na lua, o deus gorila Gular. Está ficando mais claro. Aqui é um bom lugar para nos escondermos até vermos o quanto seguiram de nosso rastro. Provavelmente teremos que esperar o cair da noite para tentarmos chegar ao rio. Uma pequena colina se erguia, anelada e coberta por árvores e moitas. Próximo ao topo,
Conan se esgueirou até um conjunto de pedras salientes, coroadas por densos arbustos. Deitados ali, eles conseguiam ver a selva abaixo sem serem vistos. Era um bom lugar para se esconder e defender. Balthus acreditava que nem mesmo um pícto conseguiria rastreá-los por aqueles 5 ou 6 quilômetros de solo rochoso. Porém, temia as feras que obedeciam aos Ogarsag. Sua fé naquele curioso símbolo havia enfraquecido um pouco agora, mas Conan dispensara a possibilidade de terem sido rastreados por animais. Uma brancura espectral se espalhava através dos galhos densos. Os trechos visíveis do céu alteravam sua matiz de rosa para azul. Balthus sentiu a fome corroê-lo, apesar de ter abrandado sua sede em um riacho que tinham contornado. O silêncio era complexo, exceto pelo canto ocasional de um pássaro. Os tambores não podiam mais ser ouvidos. Os pensamentos de Balthus voltaram-se para a terrível cena diante da cabana do altar. Aquelas eram plumas de avestruz que Zogarsag usava, disse. Eu as vi em elmos de cavaleiros que cavalgaram do Oriente para visitar os barões nas marchas. Não há avestruzes nesta floresta, há? Elas vieram de Kush, Conan respondeu. O litoral fica a oeste daqui, há muitas marchas. Navios da Zingara ocasionalmente vêm e comercializam armas, vinhos e ornamentos com as tribos costeiras em troca de peles, cobre e ouro. Às vezes trocam plumas de avestruzes adquiridas dos estígios que, por sua vez, as obtêm com as tribos negras de Kush, que ficam ao sul da Estígia. Os píctos são muito propensos a tentar apreender o navio, e a costa é perigosa para embarcações. Velejei ao longo dela quando fui um pirata das Ilhas Barachas, que ficam a oeste da Zingara. Balthus olhou com admiração para o companheiro. Sabia que não tinha passado a vida nesta fronteira. Você mencionou diversos lugares distantes. Já viajou bastante? Eu fui longe, mais longe do que qualquer outro homem da minha raça. Vi todas as grandes cidades dos Iborianos, Shemitas, Estígios e Hircanianos. Atravessei países desconhecidos ao sul dos Reinos Negros de Kush e a leste do Vilayet. Fui mercenário, capitão, corsário, cosaque, um vagabundo sem um centavo, general, inferno, já fui de tudo, exceto rei de um país civilizado, e ainda o serei antes de morrer. A fantasia o agradou e ele abriu um largo sorriso. Então encolheu os ombros e estendeu sua poderosa figura por sobre as rochas. Esta é uma vida tão boa quanto qualquer outra. Não sei quanto tempo ficarei na fronteira. 1 semana, 1 mês, 1 ano. Tenho um pé errante, mas é tão bom aqui quanto em qualquer outro lugar. Balthus se posicionou para observar a floresta abaixo. Por um momento esperou ver ferozes rostos pintados, apontando para fora das folhas. Mas, conforme as horas passavam, nenhum passo furtivo perturbava o silêncio. Ele acreditava que os píctos tinham perdido o rastro e desistido da caçada. Conan ficava impaciente. Deveríamos ter avistado grupos vasculhando as matas atrás de nós. Se desistiram da perseguição é porque estão atrás de algo maior. Pode ser que estejam se reunindo para cruzar o rio e acossar o forte. Eles viriam de tão longe ao sul caso tivesse perdido nosso rastro? Eles perderam o rastro, com certeza. Do contrário, já estariam sob nossos pescoços. Em circunstâncias normais, varreriam essas matas por quilômetros em todas as direções. Alguns deles deveriam ter passado por esta colina. Devem estar se preparando para cruzar o rio. Vamos ter que nos arriscar e tentar chegar lá. Ao descer as rochas, Balthus sentiu a pele se arrepiar entre os ombros, esperando por um instante que a explosão fulminante das flechas saísse das matas verdes sobre eles. Temia que os píctos os tivessem descoberto e preparado uma emboscada. Mas Conan estava convencido de que não havia inimigos por perto.
E ele estava certo. Estamos quilômetros ao sul da vila, grunhiu. Temos que seguir direto até o rio. Não sei o quanto se espalharam rio abaixo. Só podemos torcer para alcançá-los fora da linha de alcance deles. Com uma pressa que pareceu negligência para Baltos, eles foram para o leste. As matas pareciam despidas de vida. Conan acreditava que todos os pictos se reuniram nas cercanias de Igualuela, se, de fato, ainda não tivessem cruzado o rio. Contudo, não acreditava que o fariam durante o dia. É certeza que algum caçador os veria e daria um alarme. Eles vão cruzar abaixo e acima do forte, fora da vista das sentinelas. Então, outros entrarão nas canoas e seguirão diretamente para a murada do rio. Assim que atacarem, os que estiverem escondidos nas matas, na orla leste, vão assaltar o forte de ambos os lados. Eles já tentaram isso e tiveram as tripas arrancadas, mas dessa vez tem homens suficientes para causar um verdadeiro estrago. Seguiram em frente sem parar, embora Baltos olhasse avidamente para os esquilos que passavam serelepes pelos galhos, os quais ele poderia ter derrubado com o movimento de seu machado. Com um suspiro, deixou-o em seu cinturão. O silêncio eterno e a penumbra da primitiva floresta estavam começando a oprimi-lo. Pensou nos pomares abertos e prados palha e vidros diamantinos de seu pai, nas vacas gordas vagando pela grama alta e suculenta, e na verdadeira camaradagem de lavradores e pastores musculosos e desarmados. Apesar da companhia, sentiu-se solitário. Conan era tão parte daquela imensidão quanto Baltos era estranho a ela. O Cimério podia ter passado anos entre as grandes cidades do mundo. Podia ter caminhado com os soberanos da civilização. Podia até mesmo realizar seu capricho selvagem algum dia e reinar sobre uma nação civilizada. Coisas mais estranhas já haviam acontecido. Mas não era menos bárbaro por causa disso. Preocupava-se apenas com os fundamentos básicos da vida. As intimidades aconchegantes das pequenas coisas, os sentimentos e deliciosas trivialidades que compunham uma parte tão grande da vida dos homens civilizados não faziam sentido para ele. Um lobo não é menos lobo porque um capricho circunstancial o tenha feito correr entre um grupo de cães de caça. Derramar sangue, violência e selvageria eram os elementos naturais da vida que Conan conhecia. Ele jamais entenderia as pequenas coisas que são caras aos homens e mulheres civilizados. As sombras estavam se estendendo quando chegaram ao rio e espiaram por detrás de arbustos que o mascaravam. Podiam ver 1 quilômetro acima e abaixo dele. A soturna correnteza jazia nua e vazia. Conan esquadrinhou a margem oposta. Vamos ter que nos arriscar. Temos que atravessar o rio a nado. Não sabemos se vão cruzá-lo ou não. As matas do outro lado podem estar apinhadas deles, mas precisamos tentar. Estamos a aproximadamente 8 quilômetros de Igualuela. Ele se virou e abaixou quando a corda de um arco vibrou. Algo semelhante a um raio branco de luz riscou por entre os arbustos. Baltos sabia que se tratava de uma flecha. Então, com a ferocidade de um tigre, Conan investiu contra a folhagem. Baltos viu de relance o brilho do aço enquanto ele brandia a espada e escutou um grito agonizante. No instante seguinte, irrompeu para dentro da mata atrás do cimério. O picto, com o crânio partido, estava caído de cara no chão, os dedos apertando espasmodicamente a grama. Meia dúzia de outros cercava Conan, machados e espadas erguidos. Eles tinham largado os arcos, inúteis naquela distância mortal. Suas arcadas inferiores estavam pintadas de branco, contrastando vividamente com os rostos escuros.
e os desenhos dos peitos musculosos diferiam de qualquer um que Balto já havia visto. Um deles arremessou o machado em Baltos e investiu com uma faca erguida. Baltos esquivou-se e segurou o punho que conduzia a lâmina, triscando sua garganta. Eles caíram juntos no chão, rolando repetidamente. O Píquito era uma fera selvagem, sua musculatura rígida como cordas de aço. Baltos lutava para manter a pegada no punho do homem e trazer seu próprio machado para o jogo. Mas a luta foi tão rápida e furiosa que cada tentativa de atacar foi bloqueada. O Píquito se debatia furiosamente para libertar a mão da faca. Tentava apanhar o machado de Baltos e dava joelhadas na virilha do rapaz. Súbito, ele tentou trocar a lâmina para a mão livre e, num instante, Baltos se libertou com uma joelhada e partiu a cabeça pintada com um golpe desesperado do machado. Ele se levantou e olhou amplamente ao redor, procurando o companheiro, esperando vê-lo superado pelos números. Foi quando percebeu a força e a ferocidade plenas do Cimério. Conan transpôs 2 de seus atacantes, cortando-os ao meio com aquela terrível espada larga. Baltos viu o bárbaro defender a estocada de uma lâmina e evitar com agilidade felina o golpe de um machado com um movimento lateral, o qual deixou um selvagem que se inclinava para fazer uma esquiva dentro do alcance de seus braços. Antes que o Píquito pudesse se endireitar, a espada vermelha moveu-se para baixo e o cortou do ombro ao externo medial, onde emperrou. Os guerreiros remanescentes investiram, um de cada lado. Baltos arremessou seu machado com uma precisão que reduziu os atacantes a 1, e Conan, abandonando seus esforços de soltar a espada, virou-se para encarar o Píquito restante de mãos vazias. O atarracado guerreiro, uma cabeça mais baixo que seu inimigo, saltou, golpeando com o machado e desferindo simultaneamente uma punhalada fatal com sua faca. A lâmina quebrou-se contra a malha do Cimério, e o machado foi interrompido em pleno voo quando os dedos de Conan se fecharam como ferro no braço que descia. Um osso estalou alto, e Baltos viu o Píquito estremecer e vacilar. No instante seguinte, ele foi arrancado do chão e erguido acima da cabeça do Cimério. Contorceu-se no ar por um instante, chutando e debatendo-se. E então foi arremessado no chão de cabeça com tamanha força que quicou antes de ficar inerte. A postura flácida, indicando que os membros estavam partidos e a espinha quebrada. Vamos! Conan liberou sua espada e apanhou o machado. Pegue um arco, um punhado de flechas e se apresse. Temos que confiar em nossos calcanhares novamente. Aquele berro foi ouvido. Estarão aqui em pouco tempo. Se tentássemos nadar agora, eles nos alvejariam com suas flechas antes que chegássemos na metade da correnteza. Muito obrigado por assistir até agora. Não esquece de descer o machado no like. Isso ajuda muito com que esse trabalho continue. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan.
Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever. Aguarde a sequência de Além do Rio Negro. Essa história, relembrando aqui, foi publicada originalmente em 2 partes, maio e junho de 1935, um ano antes da morte do criador de Conan. Agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se puder. E dê uma navegada pelas playlists do Crônicas. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E comenta lá para interagir comigo. Pessoal, a gente se encontra então daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!